História de passaporte não foi liberado, Silvio e Olavo, o bastidor é forte, tá? Existe a possibilidade do Trump vir ao Brasil para uma visita ao presidente Bolsonaro. Minha nossa. E acho que eles vão ter que avaliar o que é melhor, né? Acho que eles vão ter que avaliar o que é melhor. Deixar o Bolsonaro ir e ser mais um na posse? Ou deixar o presidente norte-americano vir ao Brasil única e exclusivamente para visitar o injustiçado Bolsonaro? Meus amigos, Donald Trump deixou um recado claro para a esquerda corrupta do Brasil e o consórcio covarde que insiste em perseguir Bolsonaro. Ele está fechado com o capitão Jair Bolsonaro, doa a quem doer. Trump reforçou sua posição ao dar 3 alfinetadas certeiras em Lula, todas presentes no convite a Bolsonaro. Essa atitude surpreendeu os blogueiros alinhados à Globo, que ficaram sem reação diante desse apoio contundente. É exatamente essa notícia detalhada que venho compartilhar com vocês. Vamos repercutir juntos. Antes de assistir, peço que deixem seu joinha, comentem e compartilhem o vídeo para que mais patriotas tenham acesso a essas informações importantes. Olha o que mostra a notícia. Convite de Trump a Bolsonaro dá 3 alfinetadas em Lula. Bolsonaro é o único ex-presidente convidado para a posse de Donald Trump. Isso é um fato inédito, marcante e que demonstra a respeitabilidade conquistada ao longo de seu mandato. Lula, o atual ocupante da presidência da República, não foi convidado, mas levou 3 alfinetadas no convite enviado a Bolsonaro. As 3 alfinetadas dadas em Lula pelo time de Trump ocorrem quando o nome de Bolsonaro é citado no convite por 3 vezes e em todas elas é tratado como Presidente Bolsonaro. Lula é irrelevante para Trump. Confira. O print do convite. Eles não entenderam ainda o que é o bolsonarismo, tá? O bolsonarismo não é apenas uma personagem. É que o Bolsonaro conseguiu trazer para ele todo o sentimento de indignação da sociedade brasileira com o sistema que estava aí. E ele veio com uma proposta, ele disse, eu vou levar até adiante. Eu vi o Bolsonaro fazendo discurso sozinho no plenário da Câmara, várias vezes. Ninguém nos primórdios dizendo assim, como pode alguém defender a pedofilia? Como pode alguém ser contra a família? E ele falava e ninguém ouviu. Ele foi. Ele corporificou a ideia de que nós tínhamos que construir uma nova estrada. O que vai acontecer? Se eles anularem o Bolsonaro, eles vão sentir na pele o que é o bolsonarismo, porque surgirão 100 outros para dizer, nós temos que construir uma nova estrada, porque a nova estrada, ela é necessária exatamente para acabar com a estrada que vocês representam, que é a estrada de comportamentos ilegais, abuso de autoridade, se sobrepondo ao povo, ignorando a sociedade. Se eles acabarem com a personagem Bolsonaro, ele se tornará uma bandeira, um símbolo para dizer, nós queremos o corte. Ele era um gênio? Não, ele era humano. Exatamente por isso é que nós queremos uma nova estrada. Quer dizer, então, que o Jair Bolsonaro não foi convidado? O e-mail que eu recebi lá do gabinete de transição do Trump é uma mentira que eu inventei e eu tô me jogando para dentro do inquérito da fake news. É isso mesmo. E ainda consegui combinar, poderoso que sou, com todo mundo da imprensa internacional. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Mas ó, quem quiser saber mais sobre isso, eu botei lá na minha rede X, no antigo Twitter, uma thread mostrando como que o domínio T47 inaugural é o domínio utilizado oficialmente pelo gabinete de transição do Trump para fazer esse tipo de comunicado. O Jair Bolsonaro foi convidado, a gente está correndo atrás aqui para suprir todas as burocracias necessárias e, se Deus quiser, deixar ele para lá, porque não faz mal a ninguém. Já voltou dos Estados Unidos, já foi para a posse do Milei na Argentina, retornou e Deus ilumine a mente das autoridades brasileiras. By the way, I see in the audience the son of the president, who has been fantastic. Would you please stand up? The job you've done during a very tough period of time is just fantastic. And I know your father appreciates it, that I can tell you. Okay, thank you very much. Fantastic job. O presidente Trump, vendo a situação crítica que se encontra no Brasil, ele resolveu intervir diretamente na situação e esse convite chegou na madrugada de terça para quarta-feira.
na madrugada de terça para quarta-feira, uma e pouco da manhã, que o convite foi encaminhado pela equipe do Donald Trump. E os bastidores disso são que, dentro dessa divisão, o próprio presidente Trump virou e falou assim: eu não quero saber. O Jair Bolsonaro será convidado para a minha posse. Bom, isso sinaliza várias coisas, né? A primeira delas, a mais interessante, muita gente dentro da administração do Trump defendeu o convite ao Bolsonaro, inclusive porque algumas pessoas próximas ao presidente sabem muito bem qual é a situação no Brasil, algumas têm problemas pessoais com o próprio Alexandre, então as pessoas sabem o que está acontecendo e fizeram questão dessa demonstração de força, porque não se enganem, essa afronta é uma demonstração de solidariedade de Trump a Bolsonaro. Essa é a parte mais importante. E agora nós temos o caminho que o Alexandre vai ter que seguir. Ou seja, o golpe começa no dia da posse do presidente Bolsonaro. Sabia que em 2015, por ocasião da mini-reforma eleitoral, o presidente Bolsonaro, então deputado, meu companheiro, eu lá estava como deputado federal, apresentou um projeto que foi votado pela Câmara dos Deputados, votado pelo Senado da República, que determinou voto auditável, 2015. Senhores delegados da Polícia Federal, por favor, me ouçam. Esse projeto de lei, esse artigo foi vetado pela então presidente Dilma e veio ao Congresso Nacional, como é de praxe nas sessões congressuais, os vetos dos presidentes da República. E naquela oportunidade esse veto foi derrubado por ampla maioria, inclusive aqui no Senado, com o voto do eminente líder do Congresso, Randolfo Rodrigues, do eminente líder do MDB, Humberto Costa, pelo senador Omar Aziz, todos membros da bancada do governo, de cujo veto foi apreciado por as duas casas e foi derrubado, porque faltava, pasmem senhores, 2 anos depois, previsão orçamentária. Então foi declarada a sua inconstitucionalidade próximo ao processo eleitoral de 2018. Se o cerne, se o gênese, se a estrutura dorsal do pretenso golpe não estar satisfeito com o processo eleitoral, fazer a crítica, ter um crime de opinião, senhores da Polícia Federal, remontem a 2015, porque o golpe começa em 2015. E vejam a capacidade do presidente Bolsonaro, que soube antever o futuro. Porque em 2015 ele já sabia que seria presidente da República. Eu não sabia. Em 2015 ele já sabia que o presidente Lula seria preso por corrupção. Eu não sabia. Em 2015 o presidente Bolsonaro já sabia que o Supremo Tribunal Federal reveria conceitos que me levam a uma perplexidade, uma dificuldade de explicar à minha filha o que é o certo e o que é o errado. Porque alguém que foi condenado por corrupção em 3 instâncias, por malversação de recursos públicos, por corrupção, por aparelhamento da máquina pública, este cidadão foi inocentado por um erro técnico e hoje está sentado na cadeira de presidente da República. E alguém que não roubou nem deixou roubar. Alguém que não cometeu crime de corrupção. Alguém que está sendo acusado e foi tornado inelegível porque reuniu embaixadores no exercício da sua atividade de presidente da República para dizer a eles que o nosso processo eleitoral tinha problemas. E era fruto de um inquérito policial que era público, que só se tornou que não poderia ser prescrutado após a fala do presidente. Por isso ele está inelegível. Ou porque reuniu-se no dia 7 de setembro numa praça pública aqui no Distrito Federal, com mais de 400 mil pessoas,